Em relação à seleção brasileira, cara, eu tinha, apesar de muito jovem, eu tinha esperança de ter uma oportunidade, né? Porque é meio que normal, né? Se o lateral que tá indo para a seleção tá na reserva de um outro cara, eu poderia pelo menos dar uma olhada nesse outro cara, porque, né? Sim, E aí não faz tive, sentido. não tive essa oportunidade, foi em 2001, e eu em 2001 desempenhei legal a posição, mas não tive essa oportunidade. E aí, depois eu fiquei sabendo e tal, e veio à tona de que a família, o Felipão tinha aquele negócio de família Felipão mesmo, e ele quando fechava com o cara, que eu acho que tá até certo, não tem Sim. problema nenhum, são os jogadores de confiança do treinador. E talvez se ele me desse uma oportunidade e eu fosse muito bem, ele ia ter que ia contra o que ele sempre acreditou, enfim. Mas, ô, Gabriel, Fora você de jogou... campo você ia bem pra caramba, por causa da resenha, porque ele gostava muito disso, desse cara Então. agregador. Nisso você ia conquistar ele Mas você rapidinho. jogou em alto nível, cara. Olha, dá pra dizer, acho que essa década toda, assim, não teve espaço em 6, nem em 10. Em 6 teve, porra, e foi justo tudo antes. Em 2005 eu fui o melhor lateral do brasileiro, fiz 26 gols no ano e tal. Nossa senhora. Fez mais que o pai dele na vida Em em um ano, quase. 2005, cara. Caraca, Recebeu a o O Copa artilheiro de hoje brasileiro marca 16 é gols, isso, 15 15 gols. gols tá lindo. 18 gols. Imagina. E aí, eu fui convocado uma vez, né, pra seleção esse ano. E a minha oportunidade em 2006 foi que, se eu não me engano, o Cafu estava operado. Ele tinha acabado de se recuperar de uma operação no joelho, Tá. né? E o Cicinho estava no Real Madrid e estava bem Tava também. voando. Tava bem também. Então a minha outra oportunidade seria aí, né? Onde talvez ele não levasse o Cafu. Se o Cafu não fosse, o Cicinho seria o titular. Cicinho seria titular. E aí você poderia ter ido E no aí grupo. eu poderia ter ido no grupo, né? É uma responsabilidade enorme de um treinador deixar o Cafu fora. Sim. É uma responsabilidade grande. Ele operado, vou levar pelo nome que ele tem, pelo respeito Sim. que ele tem. E porque o Cafu jogou 2 jogos, 3 jogos e não jogou mais. O Cicinho jogou porque ele não aguentou Sim. por causa do joelho. Então era um ponto onde eu poderia ter uma oportunidade? Poderia ter tido uma oportunidade. Porém, o que eu tenho bem claro em relação à seleção brasileira é que o meu futebol para a seleção brasileira nunca foi um futebol nunca foi o futebol que daria certo, sabe? Porque se você for pensar que a seleção sempre teve um meio para frente muito forte, então você não precisa de 2 laterais que atacam o tempo todo, sabe? Entendi. Então você precisa realmente de um lateral que marque muito bem, que guarde a posição, que era o Cafu e o Roberto Carlos faziam, pois eles tinham muita força, eles iam e voltavam com né? facilidade. Então você tem um lateral que pro meu time era muito importante, eu era no Fluminense em 2005, eu era uma das peças principais do ataque do Fluminense. Eu batia pênalti e eu tava o tempo todo fora da área, o cara cruzava, eu tava fazendo gol dentro da área, entendeu? Só que na seleção não combina. Tanto é que o Marcelo, por exemplo, que é um dos melhores laterais do mundo há muito tempo, também sempre foi um lateral que atacou muito. Eu acho que por isso que talvez ele não tenha Faz sentido Tido essa tua leitura. vida longa na vida longa seleção. na seleção. Por que pra seleção? Pô, como é que o Marcelo vai passar se ali tem Neymar, tem Felipe Coutinho, Tá certo. tem Neymar, É, né? tanto que hoje quem joga é o Danilo na direita. Pronto, Que é exatamente. um cara São- extremamente guarda a defensivo. posição extremamente defensiva. Então, eu comecei a pensar sobre isso, doeu menos, né? E quando eu tive a oportunidade de mudar o meu estilo de jogo, de ser realmente mais lateral do que ala, eu não quis, porque não ia me deixar feliz, entendeu? Eu não me deixar perto da área. Sair da tua característica, você Exato. não te seduzia isso. Eu me lembro que eu tive uma proposta do Mônaco na época, e aí o treinador do Mônaco veio conversar comigo, eu tava no Fluminense, e ele veio conversar comigo e ele falou, Gabriel, você vai, a gente quer você lá, só que você sabe que na Europa o estilo de jogo é diferente, você vai ter que guardar mais a posição. Eu falei, pô, professor, e eu dei mole, eu devia ter ido e mostrado pra ele lá
que eu conseguiria, Hoje- além de marcar, atacar. Hoje você pensa isso? Você ia Você se convencer, arrepende né? um pouco que... Não é que eu me arrependo, mas eu podia ter feito hoje com a maturidade, eu Sim. sei que eu podia ter Normal, feito diferente. normal. Chegaram de lateral como ele queria e ir mostrando nos treinos e tudo que eu tinha acontecido. Foi o que aconteceu comigo no Panathinaikos. Eu ia te perguntar, Fui de na lateral. Grécia e na Espanha, como é que foi? Fui de lateral, terminei no meio, nos dois.